Olá, bom dia. Que Deus te abençoe a ter um dia muito especial. Nós estamos na jornada Intimidade com Deus. Esta é a 5ª jornada espiritual, 40 dias com Deus, e o tema geral, comunhão e profecia. Eu sou o seu amigo Carlos Bock e tenho um prazer de fazer companhia a você. Nós já estamos na parte de número 5 e o tema da parte 5 é comunhão, entrega e missão. Hoje nós estamos no 29º dia e o tema de hoje, riqueza e conclusão da obra, parte 2. Ontem aprendemos que o nosso negócio principal a cada dia é anunciar o Evangelho com o que temos e somos. Vimos também que a uns é pedido mais do que o mínimo, que é a devolução honesta e sistemática dos dízimos e ofertas. Aprendemos que a construção do reino de Deus está na fase final e, consequentemente, espera-se um empenho maior daqueles que receberam maiores recursos. A riqueza que não é usada para a glória de Deus, ou seja, para o crescimento do reino, pode tornar-se inútil e até um instrumento de perdição. Hoje vamos tratar das seguintes questões: quando devo colocar à disposição da obra a minha fortuna para a conclusão da obra? Como lidar com a bênção de Deus? Quando devo colocar os meus bens à disposição da obra? Bem, vamos então pensar na pergunta: quando será o tempo em que devo me desfazer de casas, terras e outros bens e aplicar o dinheiro na causa de Deus? A resposta está diretamente relacionada com o propósito do Seminário de Enriquecimento Espiritual, que é o de levar cada membro a desenvolver e consolidar o hábito de buscar a Deus na primeira hora de cada manhã. Sem essa experiência, será impossível identificar o momento correto. Somente Deus sabe o tempo certo para pedir de nós os recursos para a finalização da obra. Sobre isso, eis o que nos diz o Espírito de profecia: casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas. E nesse tempo, suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço antes que venha o tempo de angústia e façam um concerto com Deus mediante sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, Ele lhes mostrará sobre quando dispor essas coisas. Então, estarão livres no tempo da angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Livro Conselhos sobre Mordomia, páginas 59 e 60. Dentro desse contexto, pelo menos 4 questões devem estar muito claras na mente do povo remanescente. Primeira: o que podemos fazer hoje em favor da grande comissão? Logo, não será mais possível. A profecia diz: tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo, sairá o decreto proibindo aos homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Livro Conselhos sobre Mordomia, páginas 59 e 60. Segunda: o Senhor não instruirá a quem não pedir e não colocar à disposição dele o que possui. Está profetizado: vi que se alguém se apegar às suas propriedades e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecer esse dever, sendo-lhe permitido conservar sua propriedade, e no tempo da angústia isso virá sobre ele como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Conselho sobre Mordomia, página 60. Terceira, temos que assumir a responsabilidade pelo avanço da obra de acordo com as nossas posses, e não devemos nos eximir dessa obrigação. Em uma visão, a Sra. White fala de uma conversa que ouviu.
ouvi alguém lamentar assim. A causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora, nossa propriedade de nada vale. Se tivéssemos permitido que ela se fosse e acumulado tesouro no céu. Quarta, cada um vai se desfazer de suas propriedades conforme a necessidade. Deus mesmo vai mostrar quando isso deve ser feito. Profeticamente, foram dadas as seguintes instruções. Vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao longo do tempo, mas, se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Percebe que o assunto é sensível. É por isso que temos esse movimento de seminário de enriquecimento espiritual, porque é preciso muito mais do que uma simples profissão de fé. É necessário uma experiência profunda e habitual com Deus a cada dia. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E é isso que temos aprendido. Sem esse discernimento, continuaremos apegados às riquezas e aos valores terrenos ilusórios. E não teremos sensibilidade para escutar a voz de Deus em meio a tantas vozes confusas. Antes de continuarmos, guardaremos em nosso coração um lembrete muito significativo. A bênção que recebemos de Deus hoje, se não for usada para o crescimento do reino, um dia irá para as mãos de Babilônia, ou seja, para as mãos dos inimigos. Nesse tempo, não poderemos comprar nem vender e teremos que conviver com o desagradável pensamento de que poderíamos ter feito mais pelo reino de Deus. Como lidar com a bênção de Deus? Saber como lidar com os recursos nas situações rotineiras e comuns da vida é importante. Mas há situações que demandam mais sabedoria, especialmente em situações especiais. E para agir nesses momentos é necessário estar conectado com Deus desde a primeira hora de cada manhã. Poderemos afirmar com segurança que uma pessoa acostumada à generosidade e abnegação será mais ousada em momentos de grande necessidade. Quando existe convicção e conversão, haverá disposição para o local que devemos e somos. Haverá disposição para colocar o que temos e somos no altar de Deus. Essa é a história dos verdadeiros seguidores de Cristo. Nos momentos mais decisivos da igreja, pessoas possuidoras de riquezas entrarão em ação. E isso se repetirá até o fim. Temos vários personagens bíblicos que agiram dessa maneira. Por exemplo, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia era um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. Rogou a Pilato que lhes permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. João, capítulo 19, verso 38 e 39. Esses homens ricos e influentes decidiram utilizar o que tinham para honrar o Salvador. Nesse momento de indecisão, Nicodemos e José de Arimateia, homens ricos e de influência, vieram para ajudar os discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio, conhecidos de Pilatos, e decidiram que o Salvador seria sepultado com as devidas honras. História da Redenção, página 227. Pouco tempo depois, vemos o exemplo da igreja primitiva. Seus membros viviam em comunhão, cultivavam o relacionamento e se envolviam na pregação do Evangelho. Eles nos legaram um dos maiores exemplos de como lidar com riquezas e bens em relação à grande comissão. Sobre eles, a palavra de Deus nos diz: pois nenhum necessitado havia entre eles,
porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Atos, capítulo 4, verso 34 ao 35. No movimento milerita e depois na Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos José Bates. Vale a pena pesquisar o espírito de liberalidade desse homem de Deus. Ele empregou tudo que tinha no serviço do Evangelho. Ele acreditou na visão profética de Deus para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e isso implicou em colocar tudo à disposição do Senhor, como fizeram os crentes da Igreja primitiva. Ele foi um dos primeiros adventistas do Sétimo Dia, assim como Ellen G. White e Tiago White. Sobre eles, lemos: nos primeiros anos de seu trabalho, numa ocasião em que ela, seu esposo e o pastor José Bates eram quase os únicos que pregavam a verdade do sábado, foi-me revelada a futura expansão do movimento, então incipiente, de que eles eram os vanguardeiros. A 1º de novembro de 1848, em uma reunião realizada em Dorchester, Massachusetts, foi concedido à senhora White uma visão em que contemplou a mensagem simbolizada pelo sol nascente, que aumentava de intensidade até iluminar o mundo todo. Texto do livro Vida e Ensinos, página 251. Em nossos dias, Deus tem usado milhares de irmãos e posses ao redor do mundo. Esse é o método que Ele escolheu: alcançar pessoas e pedir que repassassem as bênçãos. Poderia aqui citar várias delas, mas citarei apenas uma, representando a todos esses servos abnegados e generosos: o Dr. Milton Afonso, homem que recebeu de Deus o dom de ganhar dinheiro e empregar boa parte dele no crescimento do reino de Deus. Somente na eternidade se saberá quantos milhares de pessoas foram ajudadas pelos recursos providos por esse homem de negócios. Quando vemos a Rede Novo Tempo, nossos internatos, sedes de campos e tantas outras coisas em todo o mundo, vemos como, de maneira direta, tiveram a contribuição financeira generosa do Dr. Milton. Que exemplo! Deus seja louvado! Conclamamos a todos que têm recursos para que se levantem e, como esse servo de Deus, coloquem seus bens a serviço da conclusão da obra. Não existe negócio melhor do que esse. Cada seguidor de Cristo deve conhecer, por teoria e prática, os princípios sagrados que devem orientar o uso das riquezas recebidas de Deus. Pare nesse momento e converse com Deus sobre essa questão. Não devemos fugir desse assunto. Está escrito: o povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e consagração. As obrigações que sobre nós repousam traz-nos a responsabilidade de trabalhar para Deus até o máximo de nossa capacidade. Exige ele serviço, não dividido, e inteira devoção de coração, alma, espírito e forças. Há apenas 2 lugares no universo onde poderemos colocar nossos tesouros: no celeiro de Deus ou no de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás e vai fortalecer a sua causa. Determinou o Senhor que os meios a nós confiados sejam usados na edificação do seu reino. Seus dons são confiados aos seus mordomos, para que com eles negociem cuidadosamente e lhes devolvam os rendimentos na salvação de almas. Tais almas, por seu turno, se tornarão mordomos de confiança, cooperando com Cristo para promover os interesses da causa de Deus. Texto do livro Conselhos sobre Mordomia, página 35. Guarde em seu coração: fantasmas versus realidade. Muitos pensam encontrar segurança nas riquezas terrenas, mas Cristo procura remover-lhe dos olhos o argueiro que lhes empana a visão, habilitando-os assim a ver o inexcedível e eterno peso de glória.
Eles confundem fantasmas com realidades e perdem de vista as glórias do mundo eterno. Cristo os convida a estender o olhar para além do presente e acrescentar eternidade à sua visão. Texto do livro Filhos e Filhas de Deus, meditação matinal do ano de 1956, página 247. Amanhã estaremos no 30º dia e o tema de amanhã, investimento no reino de Deus. Que Deus te abençoe a ter um dia muito especial. Um abraço do teu amigo Carlos Bock, que te espera amanhã.